Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Introdução ao Ministério Infantil. E olha, eu quero falar sobre algo muito importante agora e eu quero pedir um momento da sua atenção. Primeiro, você percebeu que os vídeos são bem rápidos, né, gente? Já é para que você possa estar atento aos conteúdos. Talvez esse vídeo agora tenha um pouquinho mais de tempo, mas porque eu quero tomar a tua atenção para algo muito importante. Você parou para pensar o quanto o adversário tem investido pesado para destruir as nossas crianças? Os ataques políticos, os ataques da mídia e tantas áreas de influência da sociedade que têm ido de encontro às nossas crianças. A pauta do aborto, a pauta da sexualização infantil e tantas outras. Mas eu quero falar sobre uma específica com você. A maioria dos pais hoje, para ter a criança quieta em casa, para que ela não fique fazendo bagunça na igreja, em casa, onde quer que seja, larga o celular, o tablet, a televisão para assistir desenhos. Gente, eu quero chamar a tua atenção. Você já tem sentado para ver os desenhos que os teus filhos têm assistido? Na minha casa, todo desenho que vai assistir, eu e minha esposa sentamos, assistimos, vimos o desenho para depois dar para nossa filha assistir. Por quê? A maioria dos desenhos, e eu vou citar alguns aqui para você, vem com coisas explícitas a respeito do mal, do que vem do inimigo. Existe um desenho na Netflix, um nome em inglês. Na capa aparece 2 xicrinhas de café bem inofensiva, mas em uma dessas cenas aparece o desenho, a câmera indo para o abismo e aparece o inferno no desenho. E no inferno tinha canos e almas descendo para aquele inferno e na cena aparece um demoninho, um desenho de diabo. E esse diabo começa a cantar uma musiquinha bem que parece aos ouvidos, parece tão legal. Mas quando ele começa a expressar as palavras, escrachadamente ele diz: eu sou o diabo. Uns me chamam de serpente, outros me chamam de Satanás. E ele começa explicitamente a dizer que é o inimigo. Agora imagine o seu filho sentado na frente da televisão, vendo essa cena. E ele começa a cantarolar, dizendo do prazer que ele tem de ver as almas descendo ao inferno. E no final, a cena abre o rosto do diabo na tela e diz: a minha vontade é sugar a tua alma, num desenho da Netflix. Vai lá procurar para você ver. Outro que eu posso citar, Irmãos Willoughby. 4 irmãozinhos e o pai e a mãe não dão atenção para eles, só ficam se pegando, como diz por aí o pai e a mãe, e desprezam os filhos. E sabe o que nasce no coração do filho mais velho? Já tive uma ideia. Vamos planejar a morte dos nossos pais, porque assim eles morrendo, outra família nos adota e nós vamos ser felizes. Olha só o que o desenho pode botar na mente das crianças. Vamos dizer que há uma criança que vive infeliz numa casa e assiste um desenho desse. A ideia vem para a mente: matar os pais porque outros vão me adotar e eu vou ser feliz. Essa é a intenção do diabo, destruir a mente, a infância do seu filho e da sua filha e das crianças do departamento infantil que você lidera. Eu podia citar aqui inúmeros desenhos, como também Hadley Jones, que está na Netflix, uma criança que chega no museu e no museu as coisas criam vida e uma mumiazinha pequenininha fica com vergonha de receber a menininha na casa dela no museu e quando abre-se a porta da casa daquela múmia, surge o desenho de 2 homens que têm relacionamento homoafetivo. E naquele desenho, a menininha diz assim: nossa, você estava com vergonha só porque você tem 2 papais? Ter 2 papais é maravilhoso. Olha só, vai botar na mente das crianças que estão assistindo que 2 homens criando uma criança num relacionamento homoafetivo é coisa normal e maravilhosa. E nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia condena esse tipo de prática. E o inimigo, usando os ataques através da mídia, tem tentado normalizar certos assuntos na mente das nossas crianças. Então, nessa aula, eu quero chamar a tua atenção para que você fique
mais atento ao que as crianças do departamento têm assistido, ao que você como pai, como mãe, tem deixado os seus filhos assistir, pois a mídia não está brincando, o inimigo tem investido de pesado para destruir a mentalidade, a inocência das crianças. Então, por isso, ore pelos seus filhos todos os dias, ore pelas crianças que você lidera todos os dias. Quando você for na igreja, impõe as mãos sobre elas lá na salinha das crianças, quando você estiver orando, dizendo que o Senhor as proteja. E sempre converse com elas. É muito importante esse relacionamento de você, líder do departamento infantil, você, tia que ministra para as crianças, conversar com a criança, ver como é que está o coração dela, quais são os pensamentos dela, porque os desenhos mexem muito, muito com o comportamento infantil, e eu falo isso com conhecimento de causa. Então tenha cuidado, porque o inimigo tem investido pesado para destruir as crianças. Então é por isso que nós, como departamento infantil, como ministério infantil, temos que dar as mãos, orar pelas nossas crianças e guerrear em favor delas. Como diz, né, aquela hashtag, salve as crianças, porque se nós não fizermos algo por elas hoje, o inimigo fará por ela e não fará coisa boa não. Quantas crianças hoje adultos não foram alcançadas, ou não foram acolhidas, ou não chegaram para perto. Um exemplo para você entender, eu dava aula como voluntário em uma escola municipal, e eu falava de Deus explicitamente na sala como uma aula de valores e religião. E uma criança de 9 anos chegou para mim e disse assim: professor, eu não acredito em Deus. Mas por que você não acredita? Ele respondeu: eu acredito mais no diabo do que em Deus. Uma criança de 9 anos. Quando eu perguntei para ele por que ele acreditava mais no diabo do que em Deus, ele disse: veja, professor, o diabo ele manifesta o poder dele, é visível e palpável a manifestação, já Deus não. Aí eu olhei para ele e falei assim: você está errado, filho, porque a manifestação maior é a de Deus e o diabo não pode te dar, sabe qual que é? É o fato de você estar aqui respirando na minha frente. Isso o inimigo não pode fazer por você. Deus é aquele que dá vida, é aquele que tira a vida. Quer poder maior do que esse? Aí ele olhou e falou assim: é verdade. Se Deus tem o poder disso, então ele tem tudo. Mas por que eu trouxe esse exemplo para você? Porque como que uma criança de 9 anos chegou nessa conclusão? Para você ver como a gente precisa muito investir nas crianças no sentido de ensiná-las a buscar a manifestação do poder de Deus sobre a vida delas. E quando eu digo manifestação, é realmente elas sentir a presença de Deus, é elas sentir o relacionamento com Deus, é elas, quem sabe, ser batizadas com o Espírito Santo, é elas, quem sabe, receber dons espirituais da parte de Deus e ter visões do céu. Então, nessa aula, eu chamo a tua atenção para que a partir de hoje você invista pesado mesmo em fazer com que o seu filho, sua filha, ou quem sabe as crianças que você lidera, tenham mais interesse em estar num ambiente lúdico e divertido e cristão do que estar na frente da tela de uma televisão ou de um celular ou de um tablet. Então tome cuidado, porque se você não cuidar da tua criança, o inimigo vai cuidar do jeito dele. Então abrace as crianças, ore por elas e não deixe assistir qualquer coisa, seguir qualquer pessoa nas redes sociais, porque o inimigo tem se levantado de uma maneira extraordinária para destruir as crianças. E eu penso, se ele está investindo tão pesado para destruir as crianças, é porque ele sabe que as crianças são um grande potencial, e elas são a igreja de hoje e serão a igreja de amanhã. Então, se nós não ensinarmos elas hoje, talvez amanhã nós não tenhamos mais igreja, levando para essa lógica. Então cuide e ore pela vida das crianças, porque crianças precisam sim de libertação. Vou falar sobre isso na próxima aula com vocês, tá bom? Que Deus abençoe e ore pelas crianças, em nome de Jesus.